E é aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão, na comarca de Pedreiras, que nós iremos conversar com a juíza Larissa Tubinambá, da terceira vara da família, a respeito do descumprimento de medida protetiva. A verdade mesmo é que você vai ter todos os detalhes a respeito da medida protetiva. A medida protetiva é uma inovação da Lei Maria da Penha, a melhor, no sentido de proteção da mulher. Então, são medidas de caráter urgente que são impostas pelo magistrado, independente de um processo criminal ou civil, para proteger e preservar a integridade pessoal da mulher, podendo se estender também às testemunhas e à família. Então, pelo que eu entendi, os homens também têm direito à medida protetiva, crianças também, ou não? Não. Porque há previsão na Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção à mulher. O homem, se ele sofrer algum tipo de violência, ele vai estar amparado pelo Código Penal, pelo Decreto-Lei de Contravenções Penais. E ele pode pedir de maneira cautelar e incidente uma medida de proteção, mas não a medida protetiva da Lei Maria da Penha. Em relação à criança e o idoso, há previsão de institutos semelhantes no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso. Por que criaram a medida protetiva relacionada à Lei Maria da Penha? Porque a gente tem um histórico muito deletério e tóxico de machismo, de patriarcado, que prevê que a mulher tem uma proteção diferenciada pela especificidade da violência de gênero para que se atinja o status de igualdade material. Então, a gente precisa dar um amparo, ter uma norma específica e diferenciada para a mulher, para que se atinja a igualdade prevista constitucionalmente, aquela história de tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Há alguns dias atrás, nós entrevistamos um rapaz de cerca de 21 anos de idade que alegou que havia sido preso por conta de descumprimento de medida protetiva relacionada à sua companheira. O fato é que ele alegou não saber de nada e que ela teria registrado o boletim de ocorrência e pedido a medida protetiva sem ele ao menos saber. E em seguida, após a briga que gerou esse boletim de ocorrência e essa medida protetiva, os dois voltaram a ficar juntos na mesma casa tranquilamente. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bem, você conseguiu assim abordar numa mesma pergunta todas as diferenças, detalhes, especificidades do crime novo do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Houve a introdução pela Lei 13.641 de 2018 de um novo tipo penal na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de protetiva. Por que que isso existe agora? Porque antes o juiz deferia a medida, a proteção, mas não tinha efetividade. Se ela não fosse cumprida, não acontecia muita coisa, só existia a possibilidade de decretar a preventiva. Mas como? A autoridade policial tinha que comunicar ao magistrado e o magistrado, ouvindo ou não o Ministério Público, decidia pela preventiva. Aí demorava um pouco, e essa demora é incompatível com a urgência que a situação requer. Então se pensou numa forma de dar proteção policial imediata à mulher, como? Criminalizando a conduta. Porque antes, Jorge, o que havia? Existia a possibilidade do homem descumprir a protetiva e não estar praticando crime nenhum. Aí a polícia militar chegava no local e ficava sem saber como atuar. Vou te dar um exemplo. Entre as medidas protetivas tem a suspensão do direito de visita dos filhos menores. Suponhamos que esse cidadão, descumprindo essa medida, comparecesse à escola das crianças para pegar os filhos na sala de aula. Descumpriu a medida? Sim. Era crime? Não. A polícia não tinha muito o que fazer, então resolveu-se tipificar essa conduta. Hoje é crime, porque a polícia militar, diante de uma situação concreta dessa, pode prender em flagrante. Essa lei entrou em vigor em 4 de abril de 2018. Então, a medida protetiva pode até ter sido concedida antes dessa data, mas a desobediência, para ser criminosa, tem que ser depois de abril de 2018. E é necessário que o homem tenha conhecimento do conteúdo da decisão. Ele tem que ser intimado. A polícia não tem que se perguntar se ele foi ou não intimado. Ela recolhe, entra em contato com a justiça, porque infelizmente nós não temos um sistema integrado de informação para saber se o cidadão foi intimado ou não. Nesse teu caso, ele disse que não tinha conhecimento do conteúdo da medida. Então, na falta de intimação, não haveria crime. Agora, tem uns espertos que ficam se escondendo do oficial de justiça para não serem intimados. Então, se no caso concreto a gente tiver condição de entender que ele está se escondendo, está se ocultando para não ser intimado, mas sabe da decisão, por exemplo, porque se deixou uma cópia da decisão com a mãe dele,
com os parentes dele, porque a própria mulher disse assim, olha, eu entrei com uma protetiva contra ti. Aí, nesse caso, ele vai responder pelo crime, se a gente conseguir comprovar que ele teve ciência da medida por outro meio que não a intimação. Outro ponto que tu tocou bastante interessante, ela voltou a conviver com ele, mesmo tendo uma medida protetiva. Então, a gente percebe que a iniciativa do descumprimento foi de quem? Da mulher. Então, nesse caso, não há crime por falta da intenção de cometer o crime por parte do homem, porque a gente não pode usar o mecanismo legal como sistema de chantagem ou troca premiada e ilegal. A gente tem um volume muito grande aqui de requerimento de medida protetiva. Nós sempre cumprimos o prazo legal, tanto a autoridade policial, que tem 48 horas para encaminhar, como nós aqui para apreciar se é caso de deferimento ou indeferimento. Esse prazo é de 48 horas. E a gente tem o cuidado de encaminhar a medida deferida para o oficial de justiça e para a autoridade policial, para garantir a efetivação e o cumprimento. Então, a mulher que tem uma medida e que está achando que essa medida é ineficaz ou que não está tendo o resultado positivo esperado, eu quero deixar o recado que hoje é crime. Não é uma simples desobediência que vai ser resolvida dentro do processo da medida. Não, vai ter um inquérito policial, que é de ação penal pública, a pena é de 3 meses a 2 anos de prisão. Então, vai ser apurado e ele pode ficar recolhido ao final desse processo.